acordado falando da palavra, orando, então o dia hoje está longo. Culto de primícias foi tremendo, foi maravilhoso. E sei que depois de tudo que nós ouvimos, tudo que nós participamos aqui de manhã, sei que será um mês maravilhoso na presença do Senhor. E não adianta, mesmo você que não veio, você está incluído nisso. Porque nós somos uma família. Né? Nós somos uma família. Ah, pastor, eu não consegui, fique em paz, nós oramos por você. Ah, pastor, eu perdi a hora, fique em paz. Nós oramos por você, nós colocamos a sua vida diante do Senhor. E nós vamos colher juntos tudo isso porque somos uma família. Em nome de Jesus. Deixa eu só acertar um negócio aqui. Glória a Deus. E me chamou a atenção algo que eu nem quero ministrar isso. Mas em Malaquias, capítulo 1, no verso 2, diz assim: eu sempre os amei. E eu confesso que eu queria até ministrar sobre isso, eu queria até falar sobre isso, eu queria até trazer uma palavra sobre isso. E é interessante quando a palavra de Deus diz que o obreiro deve estar sempre preparado. E eu vou te dizer uma coisa: todo mundo que faz devocional está sempre preparado. Eu tenho enfrentado situações no meu dia a dia e sempre a gente percebe que Deus tem uma palavra, Ele tem algo que confronta, algo que alinha, algo que ajuda, algo que opera milagres, porque no devocional nós buscamos a palavra. E hoje de manhã eu estava com essa palavra no coração e eu falei: ai Deus, eu queria ministrar sobre isso. E meditei em alguma coisa sobre isso. E eu não tenho costume de ouvir muitos pastores. Muitos não tenho costume de ouvir praticamente nenhum pastor. Mas um que eu simpatizo e acho um mestre, um cara assim que se eu tivesse que investir, se eu fosse investir, é o Luciano Subirá. Não sei quantos concordam comigo, mas o homem assim é fantástico em tudo que ele fala. E hoje eu estava conversando com a Dani sobre um assunto, e eu fiz uma pergunta para a Dani, até calha com aquilo que o Kleber falou aqui, né, sobre o investimento de José de Arimateia. Né? E eu fiz uma pergunta para a Dani. Falei: Dani, por que aquela mulher quebrou aquele vaso de alabastro? Por que ela não abriu? Por que ela não derramou? Né? Aí a Dani ficou olhando para mim, tipo, o que eu tenho a ver com isso? Por que você está perguntando isso aí para mim? E aí ela perguntou: por que você quer saber? Eu falei: não sei, eu só quero saber. Você ministrou esses dias, eu pensei que... E enfim, fiquei com aquilo na cabeça, mas por pouco tempo. E aí eu coloquei o Luciano Subirá para ministrar e ele começou a falar no meio de uma ministração curta. Eu não consigo, eu não tenho a paciência de vocês para ouvir eu falar uma hora aqui, eu não tenho. Eu não consigo, eu ouço as coisas mais rápidas. E aí, ouvindo ele colocou essa situação dessa mulher que quebrou ali o vaso de alabastro. E eu não tinha tempo, eu estava no meio de uma situação, eu não conseguia me concentrar. Eu não vou matar sua curiosidade, porque eu não sei ainda, eu não terminei. Desculpa. Mas eu lembro a parte que ele falou, exatamente isso que o Kleber estava falando do investimento, do quanto correspondia aquilo. Que as pessoas ficaram indignadas com aquilo que ela fez, e ele é mestre, né? Ele tem a tradução ali, e aí ele começou a falar, eles começaram a discutir, eles começaram a falar alto naquele momento ali, não era simplesmente ficar indignados. Era como se, o que expressa ali é como se eles falassem: você está maluca? Porque o valor era mais de um ano de trabalho, né? E correspondia a muito dinheiro. Então era algo que trouxe ali um desconforto para eles. E enfim,
eu tenho sido alimentado o tempo inteiro com a palavra. Hoje foi um dia com muita coisa. Antes de vir para o culto, eu não lembro o que a Dani perguntou para mim. Eu falei, Dani, eu só preciso ler mais um trecho aqui da palavra, porque para você estar preparado, você precisa ter relacionamento com Deus. Às vezes você lê alguma coisa que não faz nem sentido. Por que eu li isso? Guarda no teu coração, pode ter certeza que cedo ou tarde você vai usar. Amém? Eu tenho enfrentado algumas situações com algumas pessoas e até com alguns pastores de um posicionamento que eu tenho. Eu sinto de preparar um ambiente para Deus manifestar. E esses tempos atrás eu fui questionado, até criticado por isso. E a pessoa falou assim, mas você acha que Deus ele não vai se manifestar ou operar um milagre ou operar a vontade dele se o ambiente não estiver preparado? Eu falei, não, eu não acho. Eu acho que Deus ele não precisa de um ambiente para ele operar um milagre, mas se ele tiver um ambiente para operar um milagre, é melhor. E aí essa pessoa, não acho, enfim, virou não virou discussão, porque eu não gosto de levar a discussão para frente, eu não gosto de ficar com muito argumento, mas o meu coração ficou travado nisso. Porque o meu lugar secreto é um lugar onde eu preparo um ambiente para Deus falar comigo. Meu devocional é um lugar que eu preparo um ambiente para falar com Deus, para ler e ouvir a voz dele. Ontem ou antes de ontem, estava conversando. Não, eu comecei a conversar com a Dani antes de ontem sobre esse assunto, e ontem era para ter terminado e não terminei. Nós queremos fazer um projeto com vídeos para a gente fortalecer os casais e as famílias, principalmente a família, do que nós achamos muito importante. Como se eu tivesse tempo para fazer isso. Mas é uma busca específica. É algo ali para falar direto com a família. E a gente quer fazer isso, a gente quer promover isso. Eu tive todas as ideias, eu tive até a ideia do nome. Mas é um mistério para a Dani ainda, que ela me perguntou umas 10 vezes, qual é o nome que você fez? Eu falei, não vou falar agora também. Eu tenho que fazer um charme no nome. Mas por quê? Porque eu quero que a tua família tenha um ambiente preparado para a manifestação de Deus. Eu quero que os teus filhos entendam esse ambiente. Eu quero que você desfrute também deste ambiente, de um lugar preparado para Deus ministrar o seu coração. Hoje com muita pressa, eu falei, eu preciso ver a Bia rapidinho. O Mateus nem tanto, porque o Mateus acho que nem sabe que tem voo direito. Ele quer mais a mãe. Mas eu queria ver a Bia. Eu desci lá e vi a Júlia de longe e falei, a Bia está aí? Não, está na minha avó. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, tinha um sofá cheio de boneca. E a Bia estava dando aula para as bonecas. Para as alunas. Não, ela foi me chamar, né, mãe? Ela viu que eu passei. Vovô, corre aqui, vem ver minha sala de aula. Vovô, vem ver minha sala de aula. Vem ver minha sala de aula. Gente, ela tem 3 anos, fez 3 anos agora. Vem ver a minha sala de aula. E eu fui lá ver. E aí minha mãe sentada, porque a Bia manipula todo mundo. Minha mãe sentada, vai vovó, dá aula. E a minha mãe falou, eu não consigo trabalhar, tenho que ficar dando aula para as bonecas dela e para ela aqui. E aí minha mãe fazendo as perguntas, e a Bia levantando a mão e respondendo, e ela é bem manipuladora. Ela falava assim, eu acertei na frente de todo mundo, eu respondi primeiro que todo mundo, mas as bonecas nem falam, né? Mas ela falava, eu acertei primeiro que todo mundo, e ela celebrando que as perguntas que estavam sendo feitas, né? E aí, uma graça, hoje no carro testei ela, mãe, no carro, falei, Bia, fala aí o versículo. E ela, Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela estava trocando, ela falou, nada me acontecerá. E aí eu trabalhei um PNL nela, estou brincando. E aí ela decorou faltará. E sabe, nossa família precisa ter um ambiente pronto, preparado, um ambiente agradável para o Senhor agir. E talvez você
tem essa mesma dúvida, essa mesma questão aí, pastor, mas e se não tiver esse ambiente, Deus não vai agir? Não, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. O ambiente nem é para Deus agir, o ambiente é para nós nos sentirmos bem, ou nos sentirmos à vontade em Deus agir naquele momento. Eu vou explicar o porquê nessa noite. Eu queria que você entendesse comigo porque eu sinto essa necessidade de preparar um ambiente para o Senhor. Abre aí comigo em Tiago capítulo 4. A Júlia está por aí? Acho que ela está lá no berçário, né? Tá. Tiago capítulo 4, a partir do verso 1. Eu quero passar rápido por alguns versículos, mas não só ler, eu queria só deixar algumas orientações aí para você entender, para a gente entender todo o contexto deste capítulo aqui. Verso 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha que versículo objetivo, que versículo descaradamente claro para nós. Nossa, eu estou com uma guerra dentro de casa, estou com um problema no trabalho, estou com uma dificuldade em tal situação. Nossa, o meu casamento vive em guerra. Nossa, é contenda o tempo inteiro. Meu irmão, as guerras e contendas que nós temos, elas são alimentadas pelas paixões internas. Mais conhecido como ego. Isso é o nosso ego. Você discute com o seu esposo ou com a sua esposa, você quer ter razão, você tem argumento, você passa por essas dificuldades porque o teu ego não aceita nada diferente daquilo que você planejou, daquilo que você sonhou, daquilo que você quer, daquilo que você tem como meta. São as paixões, os desejos que você criou, não tem nada a ver com Deus. E olha, não tem nada a ver com o diabo. Porque é muito fácil colocar a culpa dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas guerras no diabo. E não é. É ego, é alma. Pensa numa pessoa, e eu falo isso com muita paz. Uma pessoa que foge de briga sou eu. Já briguei? Muito. Acho que eu cansei. Cansei cedo. E aí eu estou diante de uma situação e a pessoa fala, argumenta. Quando eu vejo, eu falo assim, não quero mais. Esse dia eu estava viajando com o Pedro, eu falei, Pedro, tem preguiça. Tem preguiça de falar, de argumentar as coisas. Sabe, tem gente que não quer entender, tem gente que não quer ouvir. Você me mandou um meme esses dias, ontem, né, Dani? É porque ontem eu falei demais, né? É que eu fico quieto com os outros, com a Dani eu falo. Eu não sei o que aconteceu ontem em casa, que eu estava conversando com ela, eu falei. Ela ficou olhando minha cara assim, aí inverteu o papel. Aí foi ela que falou assim, estou com preguiça de conversar com você. Aí ela mandou um meme para mim, alguma coisa de hormônio feminino, que eu tinha muito hormônio feminino, eu acho, um negócio assim. É porque ontem eu devia estar de TPM, não é possível. Aí eu falei, conversei, não, Dani, não é assim, é assim, é assim. Mas eu falo na frente dela porque ela sabe, eu não gosto de argumentar. E o problema dessa humanidade, dessa geração, nesse tempo, é que as pessoas ficam argumentando. Por quê? Porque eu quero para mim, do meu jeito, como eu sonho, como eu planejei, e sai um pouquinho fora, você já fica lá, vive uma guerra. Porque quem está te controlando é a tua alma, é o teu coração, não é Deus. E o ambiente que você quer preparar em volta de você é um ambiente que agrada a você, não agrada a Deus. É um ambiente que satisfaz a tua vontade, não satisfaz a Deus. É um ambiente que deixa você bem.
A sua luta, o seu esforço é para preparar um ambiente que você se sinta confortável, e não Deus. Porque um ambiente onde Deus se sente confortável é um ambiente de santidade. Isso não tem muito a ver com a nossa carne, não tem nada a ver com a nossa alma, não tem nada a ver com o nosso ego. E vamos continuar aqui para a gente entender. Verso 2: vocês cobiçam coisas e não têm. Matam, invejam e não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não tem? Por quê? Oxe, vocês não estão lendo não? Não tem por quê? Não tem porque não pede. Ah, pastor, é fácil? É fácil. É só pedir. Ah, então quer dizer que se eu pedir eu tenho? Calma. Até aqui o negócio tratou de que ambiente você tem gerado. Aí ele fala assim: você fica correndo, cobiçando, lutando para ter as coisas, vocês não têm nada. Ou tudo que vocês desejam, que vocês sonham, vocês não têm, vocês não conquistam, vocês não desfrutam. E aí ele começa a falar assim: vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pede, perdão, aí já é o verso 4, né? Não, verso 3. Quando pedem, ainda não recebe. Por quê? Porque pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tem tudo a ver com o ego, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com os meus planos, tem tudo a ver com as minhas ideias, tem tudo a ver com o meu umbigo, tem tudo a ver com o meu estômago. E você começa a ligar todas essas coisas, né? Quando a palavra fala que o seu Deus é o seu estômago. Por que é o seu estômago? Porque o que alimenta é comida e bebida, né? São coisas passageiras e você fica nessa. De coisas momentâneas e passageiras, porque você come, bebe, depois você tem fome e sede de novo, e você fica nessa. Esse é o seu Deus, tudo gira em torno de você, é o seu umbigo, é de você, por você e para você. E não tem nada a ver com isso, a palavra de Deus fala que dele, por ele e para ele. Você não pode se perder, e a palavra está deixando muito claro aqui, obrigado. A palavra está deixando muito claro, você não pode se perder no seu ego, na sua vontade. Porque tudo que tem a ver com você é um ambiente preparado para agradar quem? Tudo que tem a ver com você é um ambiente preparado para agradar quem? Fala assim, eu? Porque você ia falar você ia falar que era eu, né? Tudo que tem a ver com você, tudo que tem a ver com o seu sonho, tudo que tem a ver com os seus planos, tudo que tem a ver com as suas ideias, com as suas metas, com os seus desejos. E aí você guerreia para ter aquilo e vai, não, porque eu vou conquistar, porque eu vou acordar mais cedo, porque parece o Július. Quem conhece o Július? Tem 2 empregos, que é para ter mais, mão de vaca, e fica naquela luta. Por quê? Porque é ego, você quer ter, não, porque eu vou trabalhar, mas eu vou ter, eu vou conquistar. Meu irmão, e aí vem aquele animismo que as igrejas, muitas igrejas e muitos líderes colocam, e você deve tomar cuidado com quem você ouve. Eu não estou falando só aqui, porque aqui nós temos esse preparo, mas a internet faz com que você acesse um monte de porcaria de pessoas que falam que você pode, você consegue, você é filho do rei, e você isso e aquilo. E aí você fala assim, eu posso, eu consigo, eu vou ter, eu vou chegar lá, eu vou conquistar. E aí você começa a se perder naquilo que tem a ver com você e não tem a ver com ele. Tem a ver com a sua alma, o seu ego e o seu coração, e não tem a ver com ele. Toma cuidado. Eu estava conversando ontem, não. Eu nem lembro mais. Eu acho que foi hoje. Eu estava conversando sobre, se for com alguém daqui, se manifeste em nome de Jesus. Eu estava conversando com alguém sobre Deus quer operar milagres. Deus quer fazer, Ele o tempo inteiro, Ele está pronto para fazer. Não foi com vocês, não? Acho que não. E me dá um nervoso não lembrar.
Mas, enfim, eu estava falando assim, Deus quer, você acha que Deus não quer curar? Você acha que Deus não quer salvar? Você acha que Deus não quer libertar? Você acha que Deus não quer prosperar? Ele quer. E Ele vai fazer. O problema é que Ele chega num ambiente onde ele encontra o coração da Pamela, o sonho da Pamela, o desejo da Pamela, a realização da Pamela. E aí Ele fala assim, mas se eu fizer, eu quero fazer. Mas se eu fizer, a glória é da Pamela, é do trabalho dela, é do esforço dela. Eu sabia, como é aquele negócio que você vende, Pamela? Brownie. Minha cachorra chama Brownie e morreu. E eu sabia que se eu vendesse 200 brownies por dia, eu comprava um carro, e aí fica na meta, fica no plano de negócio. Aí eu tinha certeza que se eu colocasse essa receita ia vender mais. Olha, agora eu consegui economizar aqui. E aí Deus fala assim, tá vendo? Tem tudo a ver com ela. Tem tudo a ver com o sonho dela, com a estratégia dela. Tem tudo a ver com a criatividade dela. Tem tudo a ver com uma meta dela, estendida para a filha, para o marido, mas não tem a ver comigo. Não tem fé envolvida nisso. Ah, não, eu trabalho, mas eu tenho fé, pastor. Mas Ele sonda o coração, e o nosso problema está aí dentro. Está aí dentro, é como fala no primeiro versículo lá. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? É isso que cresce dentro de você. E aí quando o Senhor quer operar um milagre, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer prosperar, Ele quer fazer romper, Ele quer ressuscitar, Ele quer purificar. Só que quando Ele chega, Ele se depara com um ambiente preparado para você e não para Ele. Ele se depara com um ambiente que te adora e não adora Ele, que te exalta e não exalta Ele, que a glória é tua, é do teu diploma, é da tua capacidade, é do teu trabalho, é do teu investimento, é da tua ideia. E não tem nada a ver com Ele. Pedem e não recebe, porque pede mal. Quando pede, pede para você, só pensando em mim. Ah não, pastor, mas eu penso na minha família também. Para, é a mesma coisa. É a mesma coisa, nós estamos falando de não pensar no teu filho, na tua esposa, no teu marido, nós estamos falando de pensar nele. Nós estamos falando em pensar nele, no reino dele que é estabelecido aqui. Ah, mas Deus não precisa de ambiente preparado para manifestar um milagre. Deus não precisa de um ambiente preparado para manifestar poder. Meu irmão, fato, verdade. Esses dias eu assisti uma entrevista, um documentário. Tem sido dias bastante pesados para mim por conta dessa guerra em Israel, porque eu não consigo me desconectar. Não consigo. Eu busco informações, e aí esses dias eu estava assistindo um documentário de um cara do Hezbollah, e ele falou assim, quando ele falou isso, eu comecei a lembrar dos testemunhos que eu ouvi na Síria, no Líbano e agora no Iraque. Não, na Turquia. De pessoas que tiveram uma experiência com Jesus. Nunca foram evangelizados. Nunca tiveram nunca ouviram falar de Jesus. E eles testemunhando. Eu encontrei um homem e ele me deu... E ali você vê várias coisas. Eu conheci o testemunho de uma mulher que foi carregada no colo para atravessar a fronteira da Síria com a Turquia. E era um homem que carregou ela no colo e deixou ela. E ela foi agradecer ele. E ele falou assim, nunca se esqueça quem carregou você no colo. E ela falou, não vou me esquecer. E ela perguntou o nome e ele falou que era Jesus. E ela... Mas da onde você é? E o próprio Jesus, Aí você fala assim, ah, pastor, que loucura, né? Como o Mike fala, brisa. Porque o Mike não sabe o que é brisa. Ele falou que a primeira pessoa que ele ouviu falar brisa fui eu. E aí ele estava aqui, de volta no Brasil, e falou, Renato, o que é brisa? Eu ouvi você falar e eu não sei o que é brisa até hoje.
Aí você pode pensar, nossa, mas que brisa é essa, pastor? Assim, gente, Deus, Ele tem planos para salvar a todos. E mesmo no meio de uma guerra, não dessa aqui, eu não estou falando especificamente dessa, estou falando da guerra da Síria, onde nenhum missionário chegou, o próprio Jesus chegou lá para socorrer uma mulher, e essa mulher ela virou evangelista na Turquia, porque ela tinha saído da Síria, no campo de refugiados sírios. Porque ela falou que teve um encontro com Jesus, ela foi querer saber quem era Jesus, e óbvio que ela já tinha fugido de uma perseguição religiosa, não porque ela era cristã, mas porque estava acabando tudo lá, e aí ela começou a conhecer Jesus, e Deus, Ele cumpre, não precisa ter ambiente de adoração para Ele cumprir, não. Ele ama, o problema é que Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que nós conhecemos. E Ele não quer limitar o poder dele em te carregar no colo para fora da sua casa, ou te carregar no colo para um hospital, ou te carregar... Não, Ele não quer limitar o poder dele nisso. Ele quer te usar para que você seja curado, liberto, purificado, qualquer situação ressuscitada, mas também através de você operar milagres, através de você curar pessoas, através de você libertar pessoas. Ele quer te prosperar porque Ele conhece o teu coração generoso. Será? Será? Aqui, deixa eu só terminar aqui para te dar alguns exemplos. Gastar nos seus próprios prazeres. Verso 11. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela ou para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é o quê? Ó, gente, eu preciso de vocês mais aqui comigo. Vocês têm medo de falar porque compromete, né? Toda vanglória como essa é o quê? Fala aí, Ian. Maligna. Eu tenho que ter força ali, viu? Viu, Marcão? Fala aí, Ian. Maligna. É maligno, gente. Toda vanglória é maligna. Ah, mas eu sei, eu faço, eu consigo, eu tenho, eu vou e ganho, e aí vai. Isso é maligno. Isso é maligno. Pretensão, né? Pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É importante que você entenda e tenha o discernimento de qual ambiente você tem preparado para Deus falar com você, para Deus ouvir você e para Deus operar milagres. E ouvir você é muito importante isso que eu estou falando, porque é exatamente esse trecho aqui. O anterior, perdão. É exatamente esse trecho anterior. Vocês não têm porque não pede. E quando pede, pede mal. Para gastar nos seus próprios prazeres. É Deus ouvindo e não tem ambiente para Ele te atender. Presta atenção. Não tem ambiente para Deus te ouvir. Ele vai te ouvir e você é um filho interesseiro. Você está pedindo com segundas intenções. Sabe, quando Deus vê você entrando no quarto, trancando a porta, Ele fala assim, ih, lá vem. Nunca fez isso? Nunca entrou no quarto, trancou a porta? Está querendo me agradar, está precisando de alguma coisa. Pai e mãe, é assim ou não é? Quando o filho começa a agradar muito. Tem uns que ainda não viveram isso, né? Tem filho pequeno ainda. Mas é assim ou não é?
quando o filho começa a crescer, e aí vai lá, mãe, quer que eu lave a louça? Ih, tá querendo o quê? Pai, quer que eu lave o carro? Eu já nem deixo lavar. Ou é obra de engano, armadilha, alguma coisa que estão querendo. Está querendo me matar, alguma coisa. Eu sou cabreiro, desconfiado. É assim ou não é com os nossos filhos? Mesmo na brincadeira, porque é natural do ser humano. Tem gente que Deus olha ajoelhado e fala assim, ajoelhou? O negócio tá brabo mesmo, hein? Até ajoelhou. Gente, tem gente que não ajoelha para orar. Tem gente que não ajoelha para orar. E você tira esse sorrisinho do rosto aí que você está se entregando. Tem gente que não ajoelha. Pasmem, tem gente que não ajoelha para orar. Ah, pastor, mas precisa? Não, não precisa, meu irmão. Mas tudo que eu puder fazer para criar uma atmosfera, para ele se sentir bem, à vontade, ouvir a minha oração, e eu ter liberdade de ouvir a voz dele, e naquele lugar ele operar um milagre, eu vou fazer. E eu vou fazer com prazer, não vou fazer nada mecânico, nada porque mandaram. Não, eu vou fazer porque por reverência, por temor, por amor, por obediência. Ah, porque a igreja está muito assim. Ah, porque a igreja está muito assado. Não, a igreja precisa olhar para a palavra. Precisa olhar para a palavra. Olhar para a palavra. Meu irmão, tem gente que pega a Bíblia para ler e não consegue pôr vírgula. Não consegue pôr ponto final. Não lê uma pergunta com ponto de interrogação. Não consegue. Aí você... Mas essa pessoa não lê a Bíblia. E se lê, não está entendendo nada. Porque eu ouvindo não estou entendendo. O costume da leitura vai ser pelo menos aprender a ler. Você pede uma pessoa para orar, vem aqui, ora aqui. A pessoa, não, eu não sei orar. Ainda não sabe? Não vou fazer isso. Não me sinto bem em expor ninguém nisso. Mas você simplesmente tem que conversar. Eu tenho medo de me perder numa oração. De me perder. Porque quem já me ouviu orando em situações, e às vezes eu até me pego falando assim, o que estão pensando de mim, comigo orando aqui, numa casa ou por alguém. E eu falo, e às vezes as pessoas, eu imagino que elas até abrem o olho, porque pensam que eu já terminei, que eu já estou falando com elas. E não é. Eu estou falando com Deus. Mas é assim mesmo, né, papai? E as pessoas vão olhando para mim, e eu, não, fecha o olho aí que eu não terminei, não. É desse jeito que eu converso com ele. Eu tenho medo de me perder e ficar, e vou. Porque, agora você não ora. E tem gente que chega, eu preciso orar. Deus fala, precisa do quê? Você está orando. Você está ajoelhando. Você está lendo a Bíblia, trancando a porta. Apertou mesmo para o teu lado. Agora apertou, porque olha, você está diferentão, né? Por quê? Porque nós temos mania de preparar um ambiente que agrada o nosso coração, o nosso ego. Que aqui é tudo de acordo com o nosso sonho, com aquilo que nós queremos. E Deus olha e fala assim, eu não estou nisso não. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Você fica esses planos falidos aí. É sério. Minha tia morreu hoje. Minha tia morreu com 96 anos. Não morreu, né? Misericórdia. Desligou, eu acho. Hoje, 6 horas da manhã, né, mãe? 6 horas da manhã, minha tia desligou. Meu vô, pai dela, morreu com 97. Meu tio, que fez aniversário de 90 anos aqui em Dayatuba, morreu com 92. Pensa numa turma que não morre antes de 90. Não gosta, não gosta. A minha tia, que é para mim é a minha avó, eu considero como minha avó, não é essa, é a minha outra, a parte de pai. Meu pai está aí? Dando aula para as crianças. A minha tia, que eu trato como vó, está com 87, né, mãe? 88. Descobriu um câncer com 82.
E não quis morrer. Não quis morrer. O marido morreu, mas ela não quis morrer. E aí ela veio, depois do câncer, trocou a bolsa, foi para o sertão de Pernambuco. Sertão, quando eu falo sertão, é sertão. Eu conheço sertão e eu conheço lá. E é sertão. Como que uma mulher que saiu de um câncer foi morar no sertão? Morou quanto tempo lá, mãe? Morou 3 anos lá no sertão. Sertão, de verdade. Pra você ter uma ideia, o único chuveiro de água quente naquele lugar era o dela. Ela já desacostumou, morou o tempo inteiro aqui em São Paulo. Aí ela voltou, depois de 3 anos, veio para São Paulo, passou um tempo na casa de uma neta, passou um tempo na casa do meu pai. Sabe onde ela está hoje? Em Miami. E está indo, acho que a semana que vem, para Chicago. Ah, não, eu não aguento essas coisas, não. Mas se você parar para conversar 10 minutos, você não precisa de meia hora. Se você parar para conversar, você conversa 5 horas. Mas se você parar para conversar 10 minutos com ela, eu tenho certeza que você passa vergonha. Porque eu fui conversar com ela e ela começou a falar. Ela, olha, como faz 3 meses que eu não frequento a igreja, eu guardei aqui 3 meses de dízimo, eu queria que você colocasse lá na sua igreja. E também, eu pago 2 patrocínios, chama patrocínio, né? Um voto na igreja do R.R. Soares. Eu pago 2. E ficou atrasado, e ela envolveu até minha avó para pagar esse patrocínio aí, porque ficou atrasado e ela juntou 1 ano, porque ela não achava a Igreja da Graça lá em Pernambuco, e ela não gastou, e ela juntou tudo. E ela chegou aqui em Dayatuba, quando ela encontrou a Igreja da Graça, ela procurou o pastor lá e falou, está aqui, 1 ano que eu juntei, e pagou. A minha vontade era de falar assim, não tem nada a ver isso aí, desencana. Eu? Mexer naquele ambiente preparado para Deus, me meter naquilo. Eu estava levando uma surra que eu estava levando. Porque se deixar na minha mão, eu viro para vocês e falo assim, exagero, não precisa disso, em qualquer igreja que você dá. Não, ela fez um voto com a Igreja Internacional da Graça e ela cumpre esse voto. E sabe qual era a preocupação dela? Conversando comigo, eu vou para os Estados Unidos, será que lá tem Igreja Internacional da Graça? E ela é da Assembleia de Deus, mas não interessa. Ela assistiu o programa, fez o voto e falou que ela vai pagar até o dia que ela morrer. Será que lá tem, Renatinho? Ela me chama de Renatinho. Eu falei, eu não sei. Será que eu consigo transferir o dinheiro para você? Você vai lá e paga para mim? Gente, que delícia ouvir isso. Mas eu queria que você não contasse para ninguém. Tomara que minha prima não esteja assistindo. Queria que você não contasse para ninguém. Sabe por quê? Porque eles não aceitam que eu faça isso. E agora, eu estou entrando num voto da Mundial, do apóstolo Valdemiro. R$1.000 por mês. Eu olhei para ela e falei, Deus, me dá essa fé, essa disposição. Porque os meus primos e a minha prima, meus primos que são filho dela, né? E a minha prima de 1º grau, criticam ela, que ela é louca, que está dando dinheiro para pastor, para a igreja. Você tem noção do ambiente que essa... Você tem como morrer? Você tem visto negado, você não consegue juntar $10 na vida, e ela está lá em Miami. Você está aqui. Capaz da minha avó conhecer o Mickey antes de você. Você está aqui panguando, queria tanto um dia ir para os Estados Unidos. Está lá minha avó, 88 anos, saiu do câncer, tirou uma bolsa de colostomia. Fiel, tudo que ela vive é um ambiente para que Deus ouça a oração dela, fale com ela, prospere ela, cure ela e opere um milagre na vida dela. Ela não tem nada para ela não quer nada para ela. A preocupação dela é se lá ela consegue transferir um dinheiro secreto para mim. Porque senão a filha dela não deixa ela transferir, porque ela é doida de ficar dando dinheiro para pastor.
Meus irmãos, onde está o teu coração? Que ambiente você está preparando? Que atmosfera você quer que Deus ministre ao teu coração? Abre aí. Nem dá tempo de abrir muito. Jesus, 9 horas. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te falar 3 situações que Deus colocou no meu coração aqui só para você entender que muitas vezes você não sabe se aquilo é tentação, se é provação ou se é algo do nosso coração, né? Eu estava meditando nisso hoje e nesses últimos meses eu tenho sido provado por Deus em algumas situações, provado, né? Eu não gosto de ficar compartilhando essas lutas ou essas provações que eu passo, porque eu entendo que o meu comportamento faz com que Deus resolva tudo aquilo lá. E está tudo resolvido. Estou infartando, tendo algumas coisas, mas está tudo resolvido. Estou fazendo eletro, tomando uns comprimidos, mas está tudo resolvido. Pontada no peito, mas está tudo resolvido. Mas eu entendo isso tudo como provação. E eu converso muito com a Dani sobre isso. Falo, Dani, olha, está acontecendo isso. Eu acho que Deus está me provando. E se eu for aprovado, toda prova, ela é para te colocar num patamar acima. Num ambiente novo. Num novo tempo. E talvez um dia eu tenha a liberdade de contar isso para vocês, ou em algum seminário, em alguma coisa mais fechada, para você entender a que ponto, e aí eu preciso que você entenda, a que ponto Deus chega para provar o nosso coração. Porque eu vivi situações que eu virei para Dani e falei assim, Dani, isso aí é Jesus purinho. Não foi, Dani? Coisas terríveis. Terríveis. E eu falei para Dani, Dani, é Deus. É Deus. Pesado, complicado, mas Deus quer saber onde está o meu coração. E eu nem preciso ir muito longe, né? Eu ia abrir em Gênesis 22, que fala ali de quem? De Abraão. Quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, me dá teu filho. Seu único filho. E eu sempre me traz um impacto muito forte ouvir essas expressões de Deus. Me dá teu filho. Teu único filho. A quem você ama. Era como se Deus quisesse firmar aquilo ali no coração de Abraão. Me dá. Sacrifica o teu filho. Abraão fez o quê? Dormiu. No dia seguinte, preparou um ambiente para quê? Para sacrificar. Eu não quero me deter nesse texto, mas vocês sabem, eu achava que eu não encontrava texto novo na Bíblia. Eu achava. Mas a Dani está trazendo uns textos para mim, ela fala esses dias que eu falo assim, caramba, não é possível que isso aí é Bíblia. Ela fala, você sabia que o rei Abinadab, não sei das quantas lá? Eu falei, meu Deus, a Daniela agora vai... Só falta me perguntar alguma coisa. Eu perguntei só o que aconteceu com o vaso de alabastro. Ela já vem com os reis malucos lá, o que fizeram e tal. Eu só queria saber do vaso de alabastro. Mas ela traz umas coisas pesadas, mas ela não pergunta, ela só fala. E é delicioso ouvir ela ministrando no meu coração e tal, e é muito bom. E eu leio muita coisa repetida. Se bobear, eu saio daqui e leio de novo Gênesis 22. Porque sempre tem um ponto ali que pula. Mas você vê que Abraão, ele se preocupou em fazer o quê? Em preparar um ambiente para o Senhor e não para ele. Aquele momento, medita depois desse texto, ele acordou, foi lá, servo, e pegou lá o jumento, e a lenha, e o filho, e o fogo, e foi.
E foi, chegou no momento, ó, vocês fiquem aí, colocou a lenha nas costas de Isaac e subiu o monte. Tudo isso era uma preparação para quê? Se não para sacrificar, ou para o sacrifício. Sacrifício de quem? De Isaac? Desculpa, meu irmão. Sacrifício dele. Porque era o coração dele que estava ali. Quantos já não falaram essa besteira? Ai, Deus, tira meu filho do hospital. Põe em mim essa doença. Quantos já não falaram isso? Infelizmente, é humano. Ai, eu não queria que ele sofresse assim. Põe esse sofrimento em mim. Por que Abraão não pegou e não falou isso? Senhor, livra Isaac e mata eu. Sabe por quê? Porque não tinha a ver com Abraão, tinha a ver com Deus. Deus só queria saber onde estava o coração de Abraão. E vou te dizer uma coisa. Eu até desconfio que para Deus chegar a esse ponto de pedir Isaac, o coração de Abraão estava em Isaac. Mas na hora que Deus falou assim, me dá teu filho. Quem? Teu único filho. Quem? Isaac, é quem você ama. É ele mesmo. É Isaac mesmo. Em nenhum momento você vê Abraão questionando, lamentando, murmurando, trocando, barganhando. Existe essa palavra? Barganhando? É trocando, é a mesma coisa, né? É trocando e barganhando é a mesma. Olha, e se eu fizer isso? E se eu entregar todas as minhas terras? E olha, e se eu entregar os meus servos? E se eu oferecer 10 bois? Não. Porque Abraão estava preocupado com aquilo que estava no coração de Deus. E ele estava também querendo revelar o coração dele. É Isaac que você quer? O ambiente que Abraão preparou foi um ambiente de sacrifício. E sabe por quê? Não é uma história nova para você. Sabe por quê? Quando ele chegou lá em cima e colocou Isaac e foi sacrificar Isaac, sabe por que apareceu aquele cordeiro? Sabe por quê? Porque tinha um ambiente para a manifestação do Senhor naquele lugar. Só apareceu aquele cordeiro naquele momento, daquele jeito, onde revelou que Abraão tinha que tirar Isaac, colocar o cordeiro através da voz do Senhor. Sabe por que Abraão ouviu a voz do Senhor? Abraão, Abraão! E ele, já estava lá com o cutelo levantado. Abraão, não faça nada com o menino. Sabe por que Abraão ouviu a voz do Senhor? Porque o ambiente que estava proposto ali não era um ambiente que agradava a ele, mas era um ambiente de obediência a Deus. Era um ambiente de sacrifício. Era um ambiente que revelava onde estava o coração dele em obedecer o Senhor. Aquilo ali não agradava Abraão, aquilo ali não satisfazia Abraão, aquilo ali não realizava Abraão, aquilo ali não promovia um futuro para Abraão, aquilo ali não promovia o sucesso, poder para Abraão. Não, aquilo ali destruía Abraão. Aquilo ali acabava com tudo aquilo que ele tinha, um dia sonhado. Aquele ambiente era um ambiente de renúncia, era um ambiente de entrega, era um ambiente de humilhação, era um ambiente que não tinha nada a ver com Abraão, não tinha nada a ver com Sara, não tinha nada a ver com Isaac, era um ambiente totalmente de Deus. Preparado como? Com obediência. Um ambiente que um dia antes, quando o Senhor pediu, Abraão já foi lá, passada aquela noite, não sei se ele dormiu, provável que não, mas já começou logo de manhã a preparar,
E aí para o monte, tudo, o tempo todo, foi um processo de preparar um ambiente para que o Senhor provesse o cordeiro, falasse com ele, conhecesse o coração de Abraão. Não tinha nada a ver com Abraão. Não tinha nada a ver com o sonho dele. Senhor, mas onde o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu, que eu seria pai de nações? Você não encontra esse argumento na palavra. Pode ler, reler, virar de ponta cabeça, ler de ponta cabeça, fazer o que você quiser. Você não vai encontrar esse argumento. Nenhum argumento você vai encontrar de Abraão. Mas como assim? Mas por quê? Nada. Nada. O que você encontra é um coração entregue. É um coração rasgado, quebrantado. Assim, estou aqui para te obedecer. Seja feita a tua vontade. E num ambiente desse, o Senhor fala, o Senhor ouve e o Senhor provê o cordeiro. Eu não quero colocar outras situações aqui. Eu falei de colocar 3. Mas eu acho esse momento de Abraão tão claro para nós. Eu preciso que você entenda. Eu queria falar de Salomão também. Queria falar de Jesus. Se me derem a oportunidade de pregar mais vezes, eu completo. Mas eu queria que você parasse em Tiago, capítulo 4, e Gênesis, capítulo 22, e entendesse. O Senhor está esperando esse ambiente. O Senhor quer olhar para a cultura real. Será que nós estamos vivendo um ambiente aqui de renúncia, de entrega? Um ambiente onde Deus tem a disposição de ouvir o nosso clamor, de falar claramente conosco, de prover o cordeiro, de operar o milagre? Será que Deus encontra esse ambiente aqui? Será que Deus encontra esse ambiente lá na sua casa, no seu quarto? Será que Deus encontra esse ambiente no seu casamento? Ou o teu casamento gira em torno de você? Ou o teu filho, os teus pais, esse relacionamento gira em torno de elogio, reconhecimento, honra? Que ambiente o Senhor tem enxergado lá do alto? Talvez você passe por alguma situação e não leve isso como tentação, luta, guerra. Porque se é luta e se é guerra, isso tem a ver com as paixões que estão dentro de você. Vimos aqui em Tiago 4. Agora, se é prova, tem a ver com ele. Aí é só você ser aprovado. E de fato, existiu uma promessa para Abraão. Ele passou pela prova e a promessa se cumpriu. Hoje, podemos dizer isso, que somos filhos de Abraão. Porque essa promessa atingiu nações por Jesus Cristo. Fique em pé. Eu sei que às vezes exige demais. Um compromisso, um tempo. E nos dias que nós vivemos hoje, com tudo que nós vivemos hoje, tecnologia, informação, né? Eu imagino se as pessoas tivessem acesso, na década de 80, na década de 90, se as pessoas tivessem acesso uns aos outros, como tem hoje, pelo WhatsApp. É inacreditável. Se cada mensagem do WhatsApp que eu recebo fosse uma ligação, eu ia ter que ter uma central de
PABX, era PABX antigamente, não era? Eu tinha que ter uma central de PABX com gente colocando lá, meu Deus. Então, hoje nós somos superativados nessas coisas. Gente, eu olho meu celular, minha filha, ela ri de mim. Eu já cheguei a ter 150 mensagens não respondidas. 150. Hoje eu tenho 209. Está aqui, ó, eu olho e falo assim, não dou conta de olhar isso aqui. Ah, pastor, mas isso não te incomoda? Abre abre e fecha só para ficar zerado isso aí. Gente, eu não tenho coragem de fazer isso. É claro que tem muito grupo, mas vamos supor que desses grupos aí, 150 são grupos, eu tenho 50 pessoas que estão esperando ali. É muita gente acessando. Então, isso faz com que a nossa cabeça, talvez você não tenha tudo isso, mas eu posso te incluir nisso por conta dessa hiperatividade, faz com que a gente fique acelerado. E você não consegue parar para orar. Você não consegue parar para ler. Você não consegue parar para ouvir Deus. Já, vamos falar assim, Deus, manda um WhatsApp, é mais fácil eu ler uma mensagem tua, ou ouvir um áudio teu. Gente, eu entendo o que você vive. Mas não adianta. É isso que você vai ter que renunciar, é isso que você vai ter que abrir mão. É isso que você vai ter que colocar diante dele e falar assim, Deus, preciso desligar meu celular, preciso desligar minha cabeça um pouco do meu emprego, preciso desligar minha cabeça um pouco da enfermidade ou disso, porque não é pedir, é preparar um ambiente, é preparar uma atmosfera para ele. Nós vamos ter um tempo aqui. Tem um tempo. E depois disso, nós vamos orar uns pelos outros. Nós não vamos vir aqui à frente. Eu vou conduzir um tempo de oração uns pelos outros. Mas antes disso, eu queria que você parasse um pouquinho. Refletisse um pouquinho. Na sua vida, que ambiente você tem promovido? Se você quiser, feche seus olhos. Se você quiser, fique à vontade, se você quiser sentar. Mas vamos investir aí 1, 2 minutos, só, talvez, pedindo perdão. Porque talvez agora você entendeu por que você não tem. Você pede errado. Você não pede, ou quando pede é para gastar nos seus prazeres, é só para você. É de você, por você e para você. Talvez é um momento de você falar assim, Senhor, eu preciso parar com tudo isso e me preocupar em ter um ambiente para o Senhor me ouvir, um ambiente para o Senhor falar e um ambiente para o Senhor prover o cordeiro, um ambiente para o Senhor operar o milagre, um ambiente para o Senhor me libertar, um ambiente para o Senhor me curar, um ambiente para o Senhor me usar. Ele está aqui. É claro que Ele está aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui sondando o teu coração, olhando para tudo isso, toda essa hiperatividade que você vive. Mas Ele quer que você tire um pouco o pé do acelerador. Fala assim, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, eu quero fazer algo. Eu quero promover algo. O ambiente de culto da cultura real precisa ser um ambiente onde ele ouve, onde ele fala e onde ele opera milagres. O ambiente de culto, quando nós nos reunimos, ele precisa ter a liberdade de promover tudo isso. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Não são os seus sonhos, as suas paixões. Ele conhece o que você precisa. Antes do seu pedido
sair da tua boca, Ele já sabe o que você precisa. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com a vontade que Ele tem de salvar pessoas, a vontade que Ele tem de curar pessoas, a vontade que Ele tem de libertar pessoas, a vontade que Ele tem de ressuscitar pessoas, a vontade que Ele tem de purificar pessoas. Você faz parte desse projeto, você faz parte desse plano. Senhor, queremos promover este ambiente, queremos que o nosso coração esteja derramado na Tua presença, desprendido das minhas paixões, desprendido dos meus sonhos, desprendido da minha vontade. Que seja feita a Tua vontade, que seja feito o Teu querer. Que seja um ambiente de entrega, renúncia e obediência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gostaria que todos ficassem em pé agora. Nós vamos orar uns pelos outros. Mas eu quero que você se manifeste naquilo que eu falar, naquilo que eu perguntar. Acende só mais um pouquinho as luzes para mim. Não precisa ser todas não. É só as amarelas do meio. Obrigado. Você vai se manifestar naquilo que você precisa. Amém? E aí nós vamos promover um tempo de oração por você. Alguém tem alguma dor ou enfermidade? Você, não alguém da tua família. Você está com alguma dor, alguma enfermidade ou alguém? Levanta a mão e pode ficar no seu lugar. Levanta a mão. Continua com a mão levantada. Até que alguém chegue perto de você e coloque a mão no seu ombro. Fique com a mão levantada. Vamos fazer o seguinte. Olha para mim aqui. Não feche seus olhos não. Olha para mim que eu quero conduzir esse momento. Eu quero conduzir esse momento. Eu preciso de 2 pessoas. Pela quantidade de pessoas com a mão levantada, dá para 2 pessoas em cada um com a mão levantada. Então você só vai baixar a mão quando uma pessoa encostar no ombro de um lado e outra encostar no ombro do outro. Então quem está com uma dor ou com uma enfermidade, levanta a mão bem alto, bem alto. Então, até que 2 pessoas encostem em você. Óbvio que homem com homem, mulher com mulher. Ó, tá faltando ali, Rodolfo, vai ali, ó. Ó, a Jaqueline está precisando de... seu nome mesmo? Carol. Carol, põe a mão na Jaqueline, por favor. Obrigado, viu? Continua com a mão levantada, Jaqueline. Está faltando uma pessoa aí. Pronto, chegou. Tem 2 pessoas aí em todo mundo. Está faltando uma na Maísa aqui, ó. Vó. Ah, não, já foi ali. É Pamela, né? Não, Pamela é sua irmã, né? Ixi, eu só sei seu nome, Marta. É o quê? Sofia, Pedro. Sofia. Sofia, você demorou, né? Porque você tem o dom de cura, você demorou para sair do lugar, né? Agora que eu tô... Eu sei. Fique em paz. Tá todo mundo com 2 aí? Ok? Feche seus olhos. Não precisa orar em voz alta, não. Não precisa gritar, não. Só comece a orar promovendo cura. Fala, Espírito Santo, esse ambiente é para o Senhor, esse ambiente é teu. Começa a declarar, fala, Espírito Santo, este ambiente aqui é preparado para o Senhor ouvir a nossa oração, para nós ouvirmos a tua voz. Esse ambiente aqui é preparado para o Senhor prover o Cordeiro. É um ambiente preparado para a manifestação do teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetiza a cura. Não inventa muita oração, não. Só profetiza e repita isso. Fala, Senhor, vem com cura. Vem com cura. Que teu Espírito Santo cure, meu irmão. Que teu Espírito Santo cure a minha irmã. Comece a declarar isso, só isso.
É o ambiente para ele, preparado para ele, que vai promover isso. Ele vai enxergar este ambiente que você preparou e ele vai curar. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Nós vamos ter pelo menos uns 15 testemunhos de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe quem orou por você, depois você vai procurar, né? E vai falar assim, ó, passou a dor, sumiu aqui. Agora, você que tem alguém da tua casa ou algum familiar teu com alguma enfermidade, com alguma doença, levanta a sua mão. Agora é um com cada, né? Basta um chegar aí perto de você. Coloca aí. Dani, se for a mesma pessoa, abaixa a mão, que minha mãe já está com a mão levantada. Se tem algum familiar seu, só para você orar por alguém, Dani, ora por alguém aí. Isso, tem gente com a mão levantada ainda. Já foi um aí, Murilo, pode baixar. Débora, já foi um aí, pode baixar. Pelo menos um só. Amém? Ô Gi, ora com a tua sogra aqui, por favor. Amém? Feche seus olhos. Comece a orar por essa pessoa aí. Comece a... Senhor, fortalece a vida do meu irmão, fortalece a vida da minha irmã. Que ele seja usado pelo teu Espírito Santo para promover cura na casa, na família. Que ele seja usado pelo teu Espírito Santo para promover o sobrenatural onde ele andar, naquilo que ele profetizar. Usa a boca do meu irmão, usa a boca da minha irmã para ser profeta. Comece a declarar isso. Fortaleça a vida do teu irmão aí, fortaleça a vida da tua irmã. Comece a declarar. Será voz profética, será uma voz de cura. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém. Olha aqui. Deus vai fazer em nós, através de nós e apesar de nós. Ele vai te usar. Porque você sai daqui essa noite preparado, não só em fé, mas entendendo que mesmo que você tenha palavras bonitas ou uma voz bonita, não adianta você falar nada que não prepare um ambiente para o Senhor. A primeira coisa é preparar um ambiente do sacrifício. A primeira coisa é preparar o ambiente do sacrifício. Não tem a ver com você, muito pelo contrário. Acabou você. Você vai levar este ambiente para sua casa, para sua família, para onde você for. Você vai levar esse ambiente. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai falar com você. E Deus vai operar o milagre, vai prover o cordeiro. Amém? Você crê nisso? Em você. Através de você. Apesar de você. Deus vai cumprir a vontade dele. Pode voltar para o seu lugar. Segura na mão do teu irmão, aí nós vamos orar encerrando. Deus é bom demais. Eu tenho certeza que esta palavra vai encontrar um lugar muito especial no teu coração. Principalmente a hora de você colocá-la em prática. Talvez as pessoas não entendam. E talvez você nem entenda o porquê de algumas críticas, de algumas coisas. Cuida você da tua parte. Faça você a tua parte. Prepare esse ambiente de sacrifício e deixa Deus fazer a parte dele. E sabe por que nós conhecemos a história de Abraão até hoje? Ele é conhecido como o pai da fé. Sabe por quê? Porque ele provou que o coração dele não estava nem no filho, estava em Deus.
e a história dele avançou. Obrigado, Pai, por este tempo aqui, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado por ter a liberdade de falar no nosso meio. Nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua voz claramente. Entendemos, ó Deus, que isso que o Senhor ministrou ao nosso coração hoje é algo que deve acontecer nas células, é algo que deve acontecer na nossa casa. Isso que nós vimos aqui hoje é algo que precisa ser expandido como o Teu reino por onde nós formos e onde nós andarmos. Ajuda-nos a promover este ambiente de sacrifício e tudo glorifique e exalte o Teu nome. Aprova-nos, ó Deus, aprova-nos, ó Deus. Nós queremos viver um novo tempo, viver um novo momento, subir de nível, para que o Teu nome seja conhecido, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a revelação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e sempre, e onde ela estiver reunida. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De Ti, por Ti e para Ti, Senhor, são todas as coisas. Amém e amém. Amém? Amo você. Dê um abraço aí no teu irmão. Deseja a ele um ótimo feriado. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos por aqui. Se você quiser, venha passar um dia conosco. Deus abençoe em nome de Jesus.